Querido amigo, hoje, ao iniciarmos nossas considerações nessa pequena carta de Paulo a Filemon, nos dedicaremos a pesquisar as questões introdutórias desse livro, que infelizmente tem sido muito pouco pregado em nossas igrejas. Apesar de ter mensagens e assuntos da maior relevância, a carta de Paulo a Filemon tem sido negligenciada nos púlpitos da maioria das nossas igrejas. Mas através desses programas vamos recuperar esse tempo perdido e vamos refletir sobre essas palavras que também foram inspiradas por Deus. Ao iniciarmos o estudo dos aspectos introdutórios da carta a Filemon, consideremos em ordem os seguintes aspectos. Primeiramente, com relação à introdução da carta. A epístola de Paulo ao seu amigo Filemon é singular entre os escritos do Novo Testamento. É a carta mais curta e mais pessoal do apóstolo. Filemon provavelmente era um senhor rico, dono de terras e escravos. Ele foi convertido, provavelmente, através do ministério de Paulo em Éfeso. Pela delicadeza do assunto e desejando ser atendido quanto ao seu pedido, Paulo escreve essa carta de próprio punho, ao invés de ditá-la a um amanuense, como normalmente ele fazia. A diferença de Filemon, em contraste com as outras cartas paulinas, é marcante, não só pela brevidade, mas também pelo seu tom. De fato, aqui Paulo é muito mais pessoal. Essa é uma carta escrita a um amigo, e a carta também se notabiliza pelo seu estilo. Esta carta a Filemon trata apenas de um assunto, a intercessão de Paulo para que Filemon liberte a Onésimo, que o perdoe pelo que ele tinha feito e o trate como a um irmão a serviço da fé cristã. Sua maneira é suave, indireta, porém, Paulo foi muito preciso, muito objetivo naquilo que ele buscou. Um tratamento igualitário, interhumano, pois esse, afinal, é o conceito teológico sobre como os cristãos deveriam viver. O segundo aspecto que nós devemos olhar é a questão da autoria. Como temos procedido, vamos verificar evidências externas e internas. Nas evidências externas, podemos mencionar o cânon marciano, moratoriano, podemos mencionar os pais da igreja Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Jerônimo, Crisóstomo e Teodoro. Todos eles aceitam com tranquilidade a autoria paulina. Nas evidências internas, que o próprio texto nos mostra, a referência à prisão de Paulo, logo no versículo 1, se harmoniza com Atos capítulo 28, com Colossenses capítulo 1, com Efésios capítulo 4, versículo 1 e com Filipenses capítulo 1 também. Em todas essas passagens, temos uma referência de que Paulo está na prisão. Essa carta de Paulo a Filemon é uma das 4 cartas consideradas cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Uma outra evidência interna é que os nomes mencionados nessa carta, no versículo 1, no versículo 10 e nos versículos finais, 23 e 24, aparecem também em Colossenses, demonstrando então que os mesmos associados ministeriais estavam com Paulo em Roma. Veja o nome de Onésimo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas e Timóteo. Apenas um homem chamado Jesus o Justo, que é mencionado em Colossenses, não é mencionado nessa carta escrita a Filemon. Com essas citações e harmonizações, certamente a autoria paulina é comprovada. Agora, em terceiro lugar, temos o aspecto da apresentação do autor da carta. Paulo se apresentou a Filemon como prisioneiro de Jesus Cristo. Isso é por causa de Jesus Cristo. E essa é a única vez que ele se apresentou dessa maneira. Agora, esse é um detalhe importante, pois reflete, em certo sentido, o próprio conteúdo da carta. Com Filemon, Paulo não quis impor sua autoridade apostólica, nem mesmo quis mostrar para ele, Filemon,
que ele deveria obedecê-lo. Não, ele simplesmente escreveu um bilhete a um amigo, intercedendo em favor de um amigo, de um filho na fé. Paulo sabia bem o que estava pedindo e, por isso, apelou para a consciência do cristão Filemão, seu amigo e irmão na fé. Um outro aspecto que devemos entender e considerar, em quarto lugar, é o aspecto do destinatário. Quem era Filemão? Era um homem rico, nós já mencionamos, que, como outros, provavelmente já tinha escravos antes de se converter. Mas, como é possível notarmos, a carta também foi endereçada a Áfia, provavelmente a esposa de Filemão, e a Arquipo, provavelmente também o filho do casal e pastor da igreja. Filemão provavelmente converteu-se ao Senhor através do ministério de Paulo em Éfeso e tinha se tornado um líder do cristianismo lá em Colossos, que foi provavelmente evangelizada por Epáfras, conforme Colossenses capítulo 1. Por sua boa condição financeira, era ele quem hospedava a igreja na sua própria casa. Assim também tinha ocorrido inicialmente com Lídia, a hospedar a igreja de Filipos na sua casa, conforme Atos 16. Áfia, a esposa, e Arquipo, o filho, estavam envolvidos no ministério, sendo provavelmente Arquipo o pastor da igreja. Paulo tinha fundado várias comunidades, ele tinha dedicado a sua vida inteira para levar as boas novas para os gentios, no contexto do Império Romano. Paulo visitava as suas comunidades e lhes escrevia cartas e apaixonadamente treinava seus líderes e lhes ensinava as dimensões do mistério de Cristo. Em algumas partes de Filemão, escutamos a voz de um preso que estava prestes a ser condenado à morte. Por quê? Porque pregava uma nova maneira de viver. Pregava que em Jesus Cristo todos deveriam ser iguais. A proclamação de Paulo era muito objetiva. O evangelho da fé em que cria era uma saída para o sistema político-econômico injusto. Já na sua primeira carta havia predito a ruína daqueles que não criam nessa nova maneira de viver. Veja lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Em Romanos, ele explicou conceituadamente o Evangelho. Por isso, essa carta a Filemão não é mais um ato de coerência do Evangelho. Isto é, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não pode haver nem escravo nem liberto, porque todos nós somos um. Essa carta, então, a Filemão, não é nada mais, nada menos do que um ato de coerência com a proposta revolucionária do Evangelho. Então, diante dessa transformação que o próprio Filemão experimentou, foi que Paulo apelou. Foi para esse cristão solidário que Paulo escreveu, solicitando-lhe uma prova prática da sua solidariedade e amor cristão. Agora, temos que considerar, em quinto lugar, o aspecto do portador da carta. Quem era ele? Era Tíquico. Ele entregaria essa carta nas mãos de Filemão. Mas Tíquico também tinha uma outra responsabilidade, de levar Onésimo junto a ele, para que Onésimo se entregasse nas mãos de Filemão. A consideração de Paulo por Tíquico pode ser vista na sua descrição lá em Colossenses capítulo 4, versículos 7 a 9. Paulo o caracterizava como um irmão amado, como um fiel ministro e como conservo no Senhor. Além de reconhecer em Tíquico alguém fiel no serviço, Paulo destacou-o como colega, parceiro sob o jugo de Cristo, no serviço de proclamar o Evangelho da Graça. Tíquico tinha parte no ministério de Paulo. Ele tinha uma tripla incumbência. Ele deveria ser o portador da carta aos Colossenses, ele deveria
ser o portador dessa carta a Filemon, e ele deveria também ser o portador da carta enviada aos Efésios. Mas certamente a parte mais importante da sua missão era acompanhar e levar Onésimo para se entregar a Filemon. Certamente essa foi a parte mais difícil da sua tarefa. Mas vamos considerar um outro aspecto, a data e o local da origem dessa carta. Provavelmente ela foi escrita nos anos 60 a 62, da primeira prisão de Paulo em Roma, conforme Lucas nos retrata em Atos 28. Agora, o aspecto da história e do propósito da carta. Talvez por conhecer Paulo de Éfeso, conforme Atos 19, quando do ministério do apóstolo e da conversão do seu senhor Filemon, Onésimo, em Roma, foi procurar Paulo para que esse o ajudasse. Dessa ou de outra forma, Paulo encontrou-se com Onésimo enquanto ele estava preso na sua casa e anunciou-lhe o Evangelho. Onésimo se converteu a Cristo, arrependeu-se dos seus atos, mas isso implicava na responsabilidade de voltar para Filemon por ter se tornado um escravo fugitivo. Conforme as leis da época, ele era considerado culpado, e Onésimo então mereceria um castigo de grande rigor, que muitas vezes levava o condenado à morte. Diante dessa situação, e desejando ajudá-los, Paulo fez a ligação entre os dois. Percebendo que Onésimo tinha sofrido uma real transformação que só o Evangelho proporciona às nossas vidas, e percebendo também que Filemon era um homem justo, honesto, um cristão verdadeiro, foi que Paulo então aproximou os dois. Era um pedido inusitado. Porém, Paulo tinha por propósito demonstrar que no cristianismo o que vale mais, além das posições sociais, é o genuíno amor de Cristo em cada um dos seus seguidores. Consideremos agora o aspecto da teologia da carta. Nessa carta de Paulo a Filemon, ele não desenvolve conceitos teológicos, como tinha feito, por exemplo, nas cartas de Gálatas, na carta aos Romanos, aos Coríntios. Não. De fato, em quase todas as suas cartas, sua teologia foi fragmentada, isto é, ele fez uma teologia a partir dos problemas bem concretos que as igrejas apresentavam. Nessa pequena carta, Paulo ensinou muito mais sobre o senso da fraternidade dos primeiros cristãos. Paulo não endossou a escravatura, mas também não queria que os escravos se rebelassem contra os seus senhores. Os primeiros cristãos não se lançaram em uma campanha contra a escravatura. Eles se concentravam na mensagem do Evangelho, porém sem fechar os olhos para injustiças sociais. A expressão do amor cristão é que desfez os grilhões da escravatura. O mais importante é que a mensagem do Evangelho foi ilustrada de modo especial na vida de Filemon. Consideremos agora o aspecto da estrutura do texto. Nós vamos encontrar uma palavra positiva sobre Filemon, uma palavra em favor de Onésimo e uma palavra de compromisso de Paulo para com seu amigo Filemon. Quais são algumas peculiaridades dessa carta? Esta é a única carta totalmente pessoal do apóstolo Paulo. Embora 2 Coríntios também seja uma carta pessoal, nela a ênfase é ministerial, enquanto aqui é uma ênfase claramente pessoal. A tática de Paulo constranger Filemon a aceitar o seu pedido é especialmente notável. Uma outra peculiaridade dessa carta é que é um jogo de palavras no original grego, relacionado com o nome de Onésimo. Antes inútil, agora útil, conforme o versículo 11. Importantes estudiosos são de opinião que essa carta é o mais importante livro sociológico do Novo Testamento. Essa carta possibilita ao leitor
e estudantes do Novo Testamento, uma vista de relance do lar cristão primitivo, quando encontramos ali o pai, Filemon, a mãe, Áfia, e o filho, Arquipo, totalmente envolvidos no trabalho do Senhor. O pai abrindo as portas da casa para que a igreja pudesse se reunir, a mãe, a irmã Áfia, certamente providenciando um ambiente agradável para que os cristãos pudessem ter liberdade dentro da sua casa, e o Arquipo, o jovem Arquipo, era o pastor da igreja, ensinando e doutrinando aqueles irmãos novos que se convertiam lá em Colossos. Esse era um retrato muito bonito do lar cristão primitivo. Essa carta também, embora tenha um ensino teológico importante, destacando o amor do cristão, o amor cristão, não contém nenhuma menção às doutrinas centrais da fé cristã, como, por exemplo, justificação, redenção. Por quê? É uma carta que trata sobre um problema específico, e o problema não era teológico, era um problema de relacionamentos. Essa carta também não menciona nenhum mandamento ou exortação clara sobre as outras virtudes cristãs, além do perdão e do amor. Muito bem, podemos concluir então o nosso estudo de hoje, ao introduzirmos Filemon, lembrando o seguinte, que a motivação de Paulo, a inspiração de Paulo a escrever para Filemon, intercedendo em favor do seu filho na fé, Onésimo, era uma motivação, era uma inspiração espiritual, de profundo amor cristão. E aí, diante disso, eu e você temos que avaliar a nossa vida para verificar como anda o nosso cuidado e o nosso interesse na vida daqueles irmãos que necessitam do nosso apoio e ajuda. Espero que o Senhor te conduza nessa avaliação da sua vida. Que o Senhor continue te abençoando a ser uma bênção para aqueles que necessitam de você. Um abraço e até o próximo programa.